Esse é um tema que honestamente me assusta bastante fazer um vídeo a respeito. Mas é um vídeo tão importante, é tão importante fazer um vídeo sobre esse tema que eu não posso deixar de fazer. O vídeo é sobre a arma mais poderosa que existe e que muita gente ainda não entendeu. E eu estou com essa arma na minha mão. É algo extremamente pequeno. Isso aqui é a arma mais poderosa do mundo. Ela é capaz de acabar com toda a humanidade em um período de tempo extremamente curto. Sim, ela está na minha mão. Mas para te explicar a respeito, primeiro eu preciso te falar uma coisa. Você vive em uma bolha. Não importa quem você vive em uma bolha. E é exatamente quando você entender isso que você vai entender qual a importância, ou melhor, por que essa arma consegue acabar com toda a humanidade. Primeiramente, o que significa isso? Você vive em uma bolha. Você já viu postagens em redes sociais de uma pessoa falar: mas meu Deus, como é que ninguém está vendo essa realidade? Tal coisa que está acontecendo no mundo. Como é que as pessoas estão simplesmente vivendo como se nada tivesse acontecendo? Parece que essa mesma postagem que eu estou vendo, tal pessoa não está vendo. Bem, é porque essa mesma postagem que você está vendo, aquela tal pessoa realmente não está vendo. Porque todas as pessoas do mundo vivem em alguma bolha. O que é viver em uma bolha? Veja bem, os seus amigos, eles têm características parecidas com a sua. Por exemplo, se você é uma pessoa religiosa, você provavelmente não tem amigos que são ateus. E se você, por exemplo, é um cristão, partindo do princípio que você vem de um país cristão como o Brasil, você provavelmente não tem amigos muçulmanos, budistas ou de outras religiões. Então, você já vive em uma bolha. Você mora em uma cidade que você só se comunica com pessoas que seguem as mesmas crenças, os mesmos estilos de vida, as mesmas características que você. Isso é uma bolha. Tem algum problema em viver em uma bolha? Não. Não existe um problema de forma direta. Assim como não existe problema de forma direta em ter preconceito. Ah, mas não, todo mundo tem preconceito. Todo mundo tem preconceito. Ele é necessário. Você só está aqui hoje porque um dia os seus pais, seus avós, aqueles que antecederam você, tiveram preconceitos. Preconceito é importante para evoluirmos. Eu vou te dar um exemplo. Você vê um corpo no chão. Aquele corpo fisicamente parece ser de uma pessoa que já morreu há mais de um mês. Você não vai se aproximar e nem vai tocar. Você está tendo um conceito antes de saber se foi isso mesmo que aconteceu de que aquela pessoa está morta. Isso foi um conceito que aconteceu previamente. Foi um pré-conceito. Conseguiu entender? Preconceito, ele um momento se torna necessário. Então, por exemplo, tem um grupo de pessoas em algum lugar e do nada todo mundo começa a correr. O que é que você vai fazer? Vai parar e vai pensar: o que está levando essas pessoas? Não. Você vai correr junto. Depois, lá na frente, você para e pensa no que foi que aconteceu. Você teve um pré-conceito de que algo estava acontecendo. Você conseguiu entender? Então, o preconceito, até um determinado ponto, ele é necessário, ele é importante. Só que depois de um determinado momento, ele para de fazer sentido. Por exemplo, quando levamos em consideração o mundo atual, preconceito contra homossexuais, preconceito contra pessoas que seguem outras religiões, ainda faz sentido? É agora onde entra a arma mais poderosa de todas. Eu vou desenrolar aqui para você primeiro ler e entender do que eu estou falando. Essa arma se chama ideologia. Essa arma aqui é capaz de acabar com toda a humanidade em muito menos de um ano. E na verdade, isso quase aconteceu mais de uma vez na história da humanidade. Então vamos lá. Como assim ideologia, cara? Não deveria ser uma arma? Não deveria ser uma bomba atômica? Eu vou te explicar. Entenda bem. Quando nós falamos de escravidão, o que é que você sempre pensa?
Você pensa que escravidão foi no caso de um homem branco com um chicote na mão batendo em um homem negro, não é? E se eu te falar que a escravidão não foi bem assim? Por exemplo, Zumbi dos Palmares, o lugar onde os negros se refugiavam ali era um local, digamos assim, grande, era um local do tamanho de algumas capitais, considerando o tamanho das capitais da época, tá? Considerando para os dias de hoje, era uma coisa absurda, um local gigante, uma coisa fora do comum. O ponto é que Zumbi tinha escravos, ou pelo menos isso é o que alguns livros dizem. Peraí, mas Zumbi tinha escravos? Mas ele não já era um cara que era contra a escravidão? Pois é, aqui estamos entrando em um ponto delicado da história. Se você pegar alguns determinados livros, você vai ver um conceitinho um pouquinho diferente. Por exemplo, quando um escravo acabava de ser liberto, ele colocava sandálias nos pés. Por quê? Porque ele se tornava um equivalente a um branco, ou pelo menos o mais próximo disso. Não entendi, cara. O ponto é, você tenta enxergar a escravidão com os olhos do século XXI. Você tende a enxergar a escravidão na sua lógica dos dias de hoje, não na lógica da época. Hoje em dia, ainda temos aquela característica de falar cabelo bom e cabelo ruim. Cabelo bom é cabelo liso, cabelo ruim é cabelo crespo. Como exatamente um cabelo ser reto, um cabelo ser lambido, faz dele ser bom? E como exatamente o outro cabelo dá algumas voltas ou ele faz algum tipo de movimento diferente, faz ele ser ruim? Como exatamente isso fez algo ser bom ou ser ruim? Através de quê? Tiramos. Bem, porque o cabelo liso é cabelo de branco e cabelo crespo é cabelo de negro? Seria por causa disso? O ponto é. Você cresceu ouvindo que cabelo liso é cabelo bom e cabelo crespo é cabelo ruim. Você pode nunca ter parado para pensar que isso pudesse ter uma raiz no preconceito contra negros ou não. O ponto é, você cresceu ouvindo tanto isso que você simplesmente repete isso. Às vezes a sua consciência não pesa e você não pensa nada do tipo. Você apenas repete o que um dia você ouviu. Esse é o problema. Quando falamos de escravidão, nós tendemos a pensar como se todos os escravos queriam ser libertos, como se todos os escravos queriam basicamente sua carta de alforria e lutar pela liberdade dos outros escravos. Não era bem assim. Quando nós falamos de malfeitores, por exemplo, aquela pessoa que está com um chicote espancando os escravos, muitos desses malfeitores são ex-escravos que têm carta de alforria e trabalham como malfeitores, ou seja, quem espancava outros escravos eram ex-escravos ou de alguma maneira negros também. E alguns donos de fazenda eram homens negros também. Então, a questão é, um escravo nem sempre era um homem negro que lutava pelos direitos dos negros. Muitas vezes ele era um homem negro que queria se tornar um equivalente, ou pelo menos o mais próximo de um homem branco. Consegue entender um ponto? Então, quando você entende esse conceito, você percebe que a maneira como as pessoas enxergavam escravos era diferente de como você pensa. Se você muda de país, por exemplo, você pensa em uma escravidão que não está necessariamente baseada em negros. Por exemplo, José, Gênesis capítulo 37, por exemplo, ele foi vendido como escravo. Hebreu era necessariamente negro? Conseguiu entender o ponto que eu estou falando? Então, judeus são necessariamente negros? Então, Silvio Santos, Luciano Huck, esses caras são negros? Você está pegando o ponto que eu estou falando? Então, assim, a escravidão tem sim esse lado que você conhece, mas não era só esse lado. Mas por que fizeram esse lado, seu lado tão conhecido? Quando nós falamos, por exemplo, do Holocausto, o que aconteceu ali no período da Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando de algo terrível que aconteceu, assim, uma das piores coisas que já aconteceu na era moderna da sociedade, ou seja, dos últimos 100 anos para cá. Nós estamos falando, depois de um período de escravidão, que a escravidão acabou há pouco mais de 100 anos, parece espantoso ter que te falar isso, mas sim, acabou há pouco mais de 100 anos, pelo menos a escravidão no Brasil, que é a que eu me refiro.
Quando nós estamos falando da Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando de um período de tempo curtíssimo. Nós estamos falando que foi ontem. Talvez o teu avô presenciou a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando desse nível. Algo muito recente, mas parece que foi algo muito distante. E nós estamos falando de mais de 6 milhões de pessoas mortas. Em questão, estou falando de mais de 6 milhões só de judeus. Somente em Auschwitz chegou a bater quase 2 milhões de judeus. E existe no caso Auschwitz I e Auschwitz II. Algumas pessoas chamam de Auschwitz, outros chamam de Auschwitz. Eu não sei falar polonês, então eu não sei te falar qual é a maneira correta, tá? Mas eu vou partir de Auschwitz porque é a maneira que a maioria das pessoas falam. Pelo menos a maioria das pessoas que eu ouço falar, falam Auschwitz. Mas eu já ouvi algumas pessoas que vêm de família polonesa falar Auschwitz. Então, eu acho que o correto deva ser Auschwitz, mas eu estou acostumado com Auschwitz, então vamos de Auschwitz, tá bom? Cara, somente em Auschwitz nós estamos falando de cerca de 1,5 milhão de judeus mortos, por quem você já sabe. Caso você não saiba, aquele cara do bigodinho da Alemanha. Que na verdade ele nem era exatamente alemão, mas enfim, isso seria outro assunto. O ponto que tá é, por que é que essa pessoa odiava tanto judeus? E caso você não saiba, muita gente não sabe, o Holocausto acontecia da seguinte maneira. Os judeus não sabiam que estavam indo, sabe, para o Holocausto. Eles pensavam que estavam indo para um lugar melhor, então era como se ele estivesse preso e agora nós vamos te levar para outro lugar melhor. E aí, quando eles estavam indo para aquele lugar, o local tinha chuveiro, tudo, parecendo que eles iam tomar banho. E aí, eles entravam no local para tomar banho, porque iam para outro lugar, daí fechavam a porta. E aí, fechavam a porta, e vocês devem entender o que significa câmara de gás, né? Então, assim, o que eu tô querendo te falar é, eles tinham sua maleta, e ali, obviamente, se mandaram você preparar sua mala, é porque você vai para outro lugar. E eles chegavam nesses campos de concentração, e o campo de concentração era um local razoavelmente, considerando o contexto de Segunda Guerra Mundial, era um local limpo. Era um local que já eles entravam com música, tinha música judaica tocando, então eles entravam com aquela alegria, acreditando. E quando eu digo alegria, pelo amor de Deus, eu estou falando de Segunda Guerra Mundial. É claro que um conceito de alegria é... Você entende? Eu estou falando de um período de guerra, então entenda o que significa alegria. Um soldado que não morreu na guerra, ele está feliz porque não morreu, que não necessariamente é uma felicidade em outro contexto. Então, entenda o ponto que eu estou falando, tá? A questão é, eles entravam ali acreditando que iriam ser libertos ou de alguma maneira iriam ver sua família ou algo assim, e aí com isso eles eram mortos. E com isso estavam anotando o que estava acontecendo porque eles queriam deixar um registro sobre um grupo que deixou de existir. Judeus, uma população, uma civilização, uma religião, uma identidade cultural, um tipo de pessoa que deixou de existir. Era isso que eles queriam, aniquilar, acabar com todos os judeus. E aí onde está o ponto? Por quê? Por qual razão? Pode entrar aquele vínculo da família Rothschild, o ódio aos judeus por isso e tal. Daqui a pouco eu entro nesse ponto, mas a questão que eu quero falar é o seguinte. Se você pega esse período de Segunda Guerra, você vê um ódio a um grupo de pessoas, a um grupo religioso, você vê um ódio a um estilo de cultura, você vê um ódio a um estilo de vida, você vê um ódio a uma maneira de ver o mundo, você vê um ódio tão grande a ponto de que quiseram acabar com essas pessoas. E quando a Alemanha percebeu que não iria conseguir vencer a Segunda Guerra, no caso eles tentaram de todas as maneiras acabar com os documentos que eles mesmos estavam criando, que era exatamente para servir de registro para quando acabassem com a raça judaica. Então estamos falando de acabar com uma raça inteira, e eles estavam criando registros para mostrar, olha, essas fotos aqui, ó, esse era o grupo de pessoas que nós dizimamos. Percebe que coisa horrorosa, cara, assim, que coisa absurda isso que eu tô te falando? Pois é, esse é o ponto. Eu até falei já que eu fiz um vídeo, na verdade eu iniciei um vídeo, eu fiquei mais de 3 dias sem conseguir dormir por uma cena de um vídeo, é um tantinho pesado que eu vou falar aqui agora, tá? Então, se você não estiver muito bem, eu recomendo que realmente saia do vídeo, é uma coisa pesada porque é real. Teve um momento que aconteceu, eu queria fazer um vídeo mais completo do mundo sobre essa questão do Holocausto. Eu tenho muito essa característica de querer fazer o vídeo mais completo do mundo em qualquer coisa que eu decida fazer o vídeo.
Só que aí, a respeito disso do Holocausto, o vídeo que eu ia fazer em questão, eu comecei a usar muita imagem real. Então, imagem disso, imagem daquilo. Só que tem um momento que eles vão entrar dentro de um caminhão, igual aquela questão da câmara de gás, só que é dentro de um caminhão. Eles entram dentro do caminhão e eles fecham a porta e tem algumas brechas, como se fosse um buraquinho ali que eles colocam alguma coisa para entrar o gás. E aí ficava fechado. O local, Alemanha, acho que você já deve deduzir, né? Eu acredito que era Alemanha, não disse exatamente o país, mas Alemanha, Polônia, Europa, velho. Frio, entendeu? Tipo, eu já moro na capital mais fria do Brasil e você deve perceber como é que eu tô. Então eu tô falando de Europa, temperatura abaixo de zero. Todos os judeus estavam entrando dentro desse caminhão e aí tinha umas crianças no meio, só que aqui eu tô falando de criança desse regime que começa com N e termina com Ista. Tinha umas crianças de 10, 12 anos, eles estavam com postura assim, olhando para frente e tal, como se o que eles estivessem fazendo fosse a coisa mais certa do mundo. E aí tem uma menina e eles estavam todos sem roupa e a temperatura ali deveria estar uns 5, 10 graus negativos. Negativos mesmo, eu falei isso, tá? Tava nevando mesmo no local, neve, eles pisando neve, todos sem roupa. E uma criança, deveria ter uns 8 anos de idade, ela meio que estava subindo no caminhão, ele tinha como se fosse uma rampa, e aí quando ela fica bem na parte da porta para entrar mesmo para dentro, na parte da porta, quando ela ficou bem nessa parte aqui da porta, você sabe aquela posição que você fazia quando você era bebê, que você se embrulha inteiro e você abraça as suas pernas? Ela senta no chão e aí ela fica nessa posição chorando, gritando muito alto. Deu pra ouvir, aquilo abalou meu coração quando eu vi aquela cena. E ficaram parados lá, ninguém fez nada. E aí ela ficou lá naquela posição por uns 5 a 10 segundos e gritando muito, muito alto mesmo. A gravação era como se a câmera tivesse a uns 5, 10 metros de distância do caminhão, mas dava para ouvir perfeitamente os gritos dela. E aí todo mundo ficou parado, como se houvesse algum tipo de respeito a isso. E aí depois que ela parou, ela levantou e entrou. Fecharam a porta, colocaram isso. E daí você ouvia os gritos. Era um grito abafado, mas era tipo isso assim, e você ouvia os gritos dos judeus. Detalhe, o local lá deveria ter uns 50, 60 judeus naquele minúsculo espaço, ou seja, eles estavam grudados um no outro, de tão apertado que estava. E deveria ter outras crianças lá dentro, eu não vou saber dizer, mas o ponto que tá é que foi algo horrível. Algo tão horrível que depois daquela cena eu imaginei aquilo aconteceu em aquela garota hoje teria uns 70, 80 anos de idade, pela idade dela na época e tal. E eu fui dormir à noite, eu não consegui continuar o vídeo. Eu fui dormir à noite, eu fiquei pensando nisso. Essa garota teria uns 70, 80 anos de idade, ela poderia ser minha avó. E eu fiquei nesse dilema, e no dia seguinte eu fui na padaria, volto a dizer, eu moro na capital mais fria do Brasil, é um local que tem característica de ter muitas pessoas de pele branca, e lá na padaria eu vi uma garota que era igual àquela garota judia, igual, do mesmo jeito. E quando eu vi aquela cena, a menina até estranhou, porque eu fiquei olhando muito pra ela. Era uma garota pequena, só que a garota que eu vi lá, ela deveria ter uns 5 anos por aí. Então, ela era muita característica da mesma menina, assim. Era muito parecida mesmo. Pode ser que talvez pelo trauma do dia anterior editando o vídeo me deu essa sensação de ser tão parecida assim, até porque a imagem estava preto e branco, não dava pra ter noção. Tão clara assim, dava pra ter noção que era uma garota de cabelo liso, branca e com os olhos claros. Nem exatamente a cor dos olhos dava pra perceber, mas eu sabia que era claro. Eu basicamente vi no dia seguinte uma garota branca, loira, de olhos azuis em uma padaria com a mãe. Não faz muito sentido uma judia ser desse jeito, mas o ponto é que eu visualmente eu enxerguei aquela garota na padaria e eu fiquei travado por um momento assim. Tudo que eu me imaginei foi aquela garota que eu tava vendo na padaria se fosse daquela cena e a minha mente ficou recordando a cena. Eu volto a dizer, é possível que elas não tivessem nada a ver uma com a outra, mas uma imagem era preta e branca em péssima qualidade enquanto eu estava vendo a garota na minha frente. E eu fiquei traumatizado com aquela cena. E eu estava na padaria parado, eu travei ali, senhor, o que é que você quer comprar, por favor? E eu travado ali, sabe? E a garota, depois que ela acabou olhando assim, ela meio como se desse uma cutucada na mãe, disse, mãe, vamos sair, esse cara tá me olhando muito, que estranho.
O ponto que tá é que eu não terminei esse vídeo. Tem lá no marketing digital até hoje, assim, tem umas cenas, assim, uns pedaços que mostram imagens reais, mas o ponto é que se você assiste filmes como 1917, Nada de Novo no Front, eles romantizam essa questão, mas na guerra não existe herói. Na guerra, todo mundo que está ali lutando, você está lutando porque você acredita que está fazendo certo. O ponto é que a escravidão, se você está entendendo o meu ponto de vista, o ponto que eu estou apresentando, na escravidão, você está falando de que muitas pessoas que eram negras se sentiam inferiores mesmo a brancos. Todos, é óbvio que não, mas existia. Quando nós estamos falando do Holocausto, eu estou falando que a raça ariana, não estou falando de todos, mas eu estou falando de realmente pessoas acharem que o que eles estavam fazendo era de alguma maneira o certo. E isso vai ao extremo. Isso não é só nesse ponto. Nós temos vários casos. Eu vi, por exemplo, recentemente, perguntaram para uma indiana, uma garota indígena, eu me refiro nesse sentido, sobre estupro para quem participa desses grupos. E ela falou algo muito interessante. Ela disse que é porque estupro é uma questão tanto cultural. Se você entende a cultura da tribo, estupro faz parte da tribo. Quando uma garota completa algo por volta de 12 anos, acontece um tipo de... Eu nem lembro como é o nome, um tipo de ritual, alguma coisa assim, que basicamente os caras meio que correm atrás da garota e o que conseguir chegar primeiro vai lá e tem uma relação com ela. O que deveria ser considerado estupro? É, mas considerando a cultura tal, tem outros lugares indígenas que já tem uma cultura mais próxima e tal, de vocês que são homens brancos, e aí ela usa essa expressão homens brancos, não necessariamente de cor de pele, mas ela se refere a homens brancos, no caso pessoas de cidade, né? De vocês que são homens brancos, tal, não sei o quê, mas eu entendi o que ela estava falando. O que ela estava dizendo é que pela cultura que tinha lá na tribo não era visto como estupro. E uma mulher tinha comentado lá na aba de comentários, esse vídeo que eu vi foi no próprio YouTube, tá? Lá na aba de comentários, uma mulher comentou que ela tem uma amiga que trabalha exatamente ajudando pessoas de tribos, e ela disse que foi exatamente isso. Ela viu essa cena, ficou horrorizada, porque era uma garota, assim, de por volta de 12, 13, 14 anos, e ela viu aquela cena e ela queria denunciar, mas ela não podia denunciar, porque aquilo realmente faz parte da cultura da tribo. Ou seja, as pessoas mais evoluídas da tribo sabem que aquilo é errado, mas pela cultura da tribo, aquilo é visto como se fosse quase certo. Então, não vou nem dizer certo, mas como se fosse normal. Eu vou te dar um exemplo aqui para você assimilar. Você que está me assistindo muito provavelmente vem de uma cultura cristã. Então, eu vou pegar um ponto que talvez você nunca tenha parado para pensar para você entender o equivalente. Um certo dia, o diabo estava rodeando a terra e Deus disse assim: "Ei, diabo, chega aí, chega aí. Tá vendo aquele cara ali? Tô. Aquele cara é jovem, fielzão a mim. E daí? Não, e daí que ele é fiel, cara. Não tem gente mais fiel do que Jó a mim. Tá, mas também, né? Tu deu tudo pra ele, Deus, aí. Cara tem casa da boa, carro, gado, tem tudo. Família boa. Não? Ah, quem não seria? É o que, diabo? Tá me desafiando a dizer que Jó só é fiel porque eu dei tudo pra ele? Foi, oxe, com certeza foi, tá bom. Então eu vou fazer assim. Eu vou tirar a casa de Jó, eu vou tirar a família de Jó, vão tudo morrer da família de Jó, só vai ficar a esposa pra ainda ficar peiticando para ele murmurar para cima de mim. Eu te garanto que ele não vai blasfemar. O diabo de Maióia, ele vai. Aí Deus disse, pois vamos ver, vai na aposta? O diabo disse, oxe, apostado. E aí foram lá e pá. Deus foi lá e tá. E aí Jó tava ali, a mulher blasfema de Deus. E não, eu vou blasfemar não. Daí o diabo disse assim, mas também ele tem saúde. Agora, se ele não tivesse saúde, Deus castigou ele na saúde. O ponto é, em um senso comum, imagina que uma pessoa seja teu patrão da tua empresa. Esse teu patrão mata a tua família. Esse teu patrão tira a casa que você tem. Esse teu patrão te espanca a tal ponto de você ficar cheio de doença, a tal ponto de ter tapuru andando no teu corpo. E depois, quando esse patrão perceber que você realmente é fiel à empresa, esse patrão vai te dar outra casa, que é muito mais valiosa do que a outra, a quantidade de gados que representa o dobro do que você tem a outra, e vai fazer com que aquela mulher que estava te xingando o tempo todo, agora ela tenha o dobro de filhos que você tinha antes. Você vai ser grato a esse patrão? Provavelmente não, né? Ou seja, para você soar normal aquilo que aconteceu com Jó, e quando chega em Jó 42 você glorifica, porque você faz parte de uma cultura cristã. Se você fizesse parte de qualquer outra religião, sem ser uma religião cristã,
você não veria isso com bons olhos. Assim como se eu te falar algumas coisas de outras religiões, você também vai ouvir aqui dizer, nossa, mas que absurdo, como alguém pode achar isso normal? Pelo fato da cultura. Não é a única passagem que eu citei aqui que você achou normal, algo terrível. Tem outra passagem bíblica de uma mulher que ficou sendo estuprada pelos homens de Deus durante a noite inteira e no dia seguinte ela amanheceu morta. E basicamente o que foi que aconteceu com esses homens que fizeram esse mal com essa mulher? Nada, não houve nenhum castigo divino sobre ela. Sobre eles, no caso. Por quê? Porque ela é estrangeira? Sim. O ponto que eu estou falando é, você entende como se isso fosse, digamos que normal, porque você está acostumado com a religião cristã. Soa normal para você por causa disso, mas o ponto que está é, eu comecei citando escravidão. Se você pega Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, diz, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal, na mão direita ou na testa. E esse sinal é 666 ou 666. Aqui há sabedoria. Aquele que há entendimento calcule, pois o número da besta é número de um homem e tal. E aí entra aquela questão do 666. Espera, eu falei, eis que faz a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos. Esses servos que eu acabei de falar aqui significa escravos, tá? Então, se você pegar várias passagens, como por exemplo, Abraão e a sua serva H, essa serva H significa escrava de Abraão. E se você pega outras questões, como por exemplo Timóteo e tal, temos outras passagens bíblicas que nós estamos falando de pessoas que tinham ou que eram escravos. Mas você não vê nenhuma passagem que necessariamente vai lá e diz escravidão é errado. E aí muita gente vai dizer, mas isso é pelo fato de que a concepção de escravidão ser errado não era algo de interesse bíblico. Deus não tinha... Será que não? Será que era algo tão... não é importante falar sobre isso? Falaram de coisas muito menores, por exemplo. Você deve tomar banho tantas vezes por semana. Falaram até que você não pode comer determinadas comidas, porque essa comida pode te matar. Animal que tem pata cortada, tal. Não era importante escravidão? Ou será que é porque a escravidão deixou de existir a tempo tão recente que na época a escravidão era vista de maneira normal e assim os livros sagrados escreviam de acordo com seu contexto? Quer outro exemplo? Josué orou e o sol parou. Como é que o sol parou? O sol já está no centro. São os planetas que rodam ao redor do Sol. A Terra que deveria ter parado. Pois é, na época eles acreditavam que a Terra era o centro do universo e tudo rodava ao redor do Sol. Mas por que eles acreditam? Porque é bíblico isso. A Bíblia diz isso. Ou seja, o ponto que eu estou te falando é, você acredita que a Terra é que está no centro do universo porque é bíblico. Você veria a escravidão normal porque a Bíblia nunca condenou a escravidão. Se você for pegar o quesito bíblico, não, mas tem uma passagem bíblica que está dizendo que o escravo vai trabalhar como escravo durante tanto período de tempo e depois ele vai ser liberto. Ok, ele vai continuar sendo escravo durante tanto período de tempo e biblicamente, depois dele cumprir esse tempo como escravo, ele vai ser liberto. Não muda o ponto. Não falou que a escravidão é errado. Ele deu um prazo de escravidão. Não quer que uma pessoa nasça escravo e morra escravo. Mas não tirou o ponto de ser escravo. Você está pegando a questão que eu estou falando? Então, a escravidão era visto como algo normal para a época. Se ainda está difícil de você entender, vamos para algo de hoje, que era o equivalente à escravidão, que hoje é visto por alguns grupos, assim como alguns negros viam escravidão na época, e é possível que nas próximas gerações mude, mas pelo menos nesse momento ainda não mudou. Sabe o que é? Veganismo. Você poderia muito bem se alimentar apenas de vegetais, verduras, legumes, mas você prefere matar um animal porque você gosta da carne. Você é um assassino. Esse é o ponto dos veganos. Mas e aí, tá certo ou tá errado? É possível que nas próximas gerações as pessoas vejam veganismos igual nós hoje vemos a escravidão. Eles pensem, uau, como é que o ser humano poderia ser tão mal a tal ponto de fazer isso com os animais, sendo que poderiam tranquilamente se alimentar sem carne animal? Você deve fazer ideia de o tamanho da crueldade que é quando eles matam uma vaca, um boi, para você se alimentar, não é? Você deve imaginar que não é algo leve.
é tão pesado que provavelmente se você visse aquele animal sendo morto, você não conseguiria comer a carne do mesmo jeito. Não estou dizendo que você não comeria, eu estou dizendo que a sua percepção para comer poderia mudar, a tal ponto que o teu gosto, a tua experiência de comer poderia reduzir e muito depois de você ver aquela cena. Então isso ficou distante de você, você não enxerga. E esse era o ponto. E esse é o ponto. A questão é que quando você pensa na escravidão, quando você pensa no Holocausto, você tende a pensar como se fosse algo em cima, mas não é. É algo que está sempre distante. Se você levar em consideração aquelas experiências que eram feitas, experiências, eu estou falando de teste científico, nós estamos falando de muitas vezes usarem gente negra para ficar segurando um pedaço de fio para poder fazer os testes de eletricidade. A eletricidade que você tem hoje é uma característica disso. Você está me assistindo aqui, você comprou um celular chinês, é bem possível que tenha sido com um trabalho que a gente considera como escravo. Não necessariamente porque está tomando chicotada enquanto trabalha, mas escravo porque recebe muito mal. Mas isso não te evitou de comprar esse celular. Ou seja, a questão que tá é que nós estamos vivendo em uma era complicada porque você está vivendo dois conceitos ao mesmo tempo. Um é a dificuldade de querer aceitar isso que eu estou falando e dois é saber que isso que eu estou falando faz sentido. Então você vive em uma dualidade entre, cara, eu realmente acho invocado. Eu não gostaria que uma pessoa matasse, por exemplo, meu cachorro para se alimentar da carne dele. Mas eu continuo gostando de me alimentar de carne de boi. Você percebe? Se você for querer usar na balança, realmente os argumentos veganos fazem sentido. Mas por que você não adere? Talvez pelo fato de que para você é mais interessante comer carne animal porque você gosta. E aí que tá. Se você também for levar em consideração, a escravidão economicamente faz mais sentido. Pelo menos faz mais sentido para um determinado grupo de pessoas. Até porque se você vai fazer os outros trabalharem para você e você não vai pagar salário para essa pessoa, é muito melhor. Você consegue entender o ponto? Então, a questão é, se você consegue fazer um grupo de pessoas acreditarem em algo e seguirem por aquele caminho, você consegue fazer algo muito além. E esse é o problema da ideologia. O que é que fez com que as pessoas matassem judeus? Para você ter uma ideia, não era só uma coisa que veio daquele grupo. Lá na Polônia, por exemplo, aconteceu mesmo, tinha um local que ficava de frente para a cidade, onde um campo de concentração gigante. Ou seja, enquanto as pessoas estavam indo para o campo de concentração e quem morava naquela região da Polônia sabia disso, que estavam indo para lá, eles viam o acontecido. E muitas vezes essas mesmas pessoas eram quem dizia, olha, em casa tal, fugiu tal judeu, ele está morando em tal lugar, vão lá pegar ele. Então eles estavam incentivando a morte dos judeus. Aí você pode pensar, mas por que diabos estavam fazendo isso? Por ideologia, porque de alguma maneira acreditavam que fazer isso estavam fazendo um bem. Para quem? Esse é o ponto. Para quem? O bem está sendo feito para quem? Esse é o ponto das ideologias. Por que é que uma ideologia pode acabar com a sociedade? Porque basta você colocar na mente das pessoas para elas fazerem qualquer merda e fazer elas acreditarem que aquilo é o certo, que elas vão fazer. Inclusive, quando uma pessoa foi julgada, uma das pessoas que eram responsáveis por matar os judeus, o cara que apertava a alavanca, ele disse algo muito interessante. Ele disse, cara, eu só apertava a alavanca, eu não matava ninguém. Como assim você não matava ninguém? E aí, teve caso quando ele explicou como acontecia, porque eu não vou entrar em detalhe das torturas, porque realmente é muito pesado, tá? Mas, assim, cara, era terríveis, tá? Assim, algo, para você ter uma noção, no julgamento de alguns desses caras, teve muitos judeus que desmaiaram só de ouvir o que aconteceu com os familiares dele, entendeu? É assim, algo muito desumano, cara, assim. Como eu tô dizendo, eu fiquei dias sem conseguir dormir quando fui fazer aquele vídeo, para você ter uma noção do quão pesado é. Então, na cabeça dele, o que ele estava fazendo não era nada demais, porque ele só era o cara que puxava a alavanca. E aí fizeram um experimento também disso, que o experimento basicamente era o seguinte, um ator estava sentado em uma cadeira, e aí colocaram, sei lá, eletrodos nele, não sei, alguma coisa que quando alguém puxava a alavanca dava choque, e lá dizia qual o nível de choque que estava dando. Só que você deve saber que até depois de uma determinada voltagem, a pessoa pode morrer, certo? E basicamente era no seguinte,
Na pesquisa que fizeram, o ator, como eu já disse a princípio, ele não estava tomando choque de verdade, mas ele simulava. E o que era que acontecia? Tinha uma porta na frente, o cara conseguia ouvir a voz do ator gritando enquanto ele tomava choque, mas ele não conseguia ver o ator. E aí ele sabia que depois de determinada voltagem, o cara estaria correndo risco de vida. Mas ele recebeu a ordem do seguinte no teste: puxa a alavanca. Não importa se ele tá gritando e tal, só toma cuidado com essa parte aqui, tá? Porque se passar muito disso aqui, ele pode, sei lá, correr risco de vida, até morrer e tal. Mas é tal coisa, você só para de puxar a alavanca se ele desistir do teste, tá ok? Os caras tá ok. E arrocharam nó. E pá. Ah, bateu 60 aqui, não, mas o ator tá gritando ainda, mas ele não desistiu não. Então, 80, ai. No teste, todo mundo teria matado o cara. Só não mataram porque o teste não era verdadeiro. Depois refizeram um teste com outro grupo de pessoa, sem a parede na frente. Era o cara na frente e decidiram fazer. Na primeira puxada da alavanca, desistiram do teste. Não entendi, Gemerson, um ponto. É porque você não enxerga. Lembra que eu citei? Se você visse o boi sendo morto, se você visse ele tomando porrada na cabeça, talvez você até se tornasse vegano, porque você não aguentaria aquela cena. Você achou tão terrível aquilo que você desistiria. Foi isso que aconteceu. O cara que estava fazendo em nome do N, que termina com ista, ele não via os judeus morrendo, ele só ouvia. E para ele meio que parecia que não, eu só estava recebendo ordens. Era como se isso amenizasse o que ele fez. E na cabeça dele ameniza. Porque a culpa não é dele. Ele estava recebendo ordens de outra pessoa. A culpa é de outro. E esse é o dilema. O dilema da ideologia é exatamente isso. Porque você faz em nome da ideologia. Você não faz no nome seu, você não tem a responsabilidade, porque você faz em nome de algo, e esse é o dilema, porque em nome da ideologia as pessoas fazem muitas coisas em nome da direita, em nome da esquerda, em nome do centro, em nome de tudo. Por quê? Porque a ideologia é que sustenta isso. O que N com o nome ista fizeram foi em nome de uma ideologia, de um ideal, algo ideal para o mundo, pelo menos no conceito deles, que eles achavam ser o correto. O que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra foi basicamente isso. Eu volto a dizer a frase: não existe heróis em guerras. Quando você vê um filme, você vê aquilo muito glamourizado, na prática, cara, muitos caras que foram para guerras ali é porque se eles não fossem, a sua família iria ser assassinada. Muitos caras não tiveram escolha de não ir para a guerra. O próprio filme Nada de Novo no Front retrata algo bem interessante. Gente que foi para a guerra, que não saiu, os caras não andaram 1 quilômetro para frente, sabe? Os caras andaram alguns poucos metros e foram todos ali dizimados. Tô falando de grupo grande, mais de 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Os caras basicamente andaram, sei lá, 20, 30 metros, andaram o equivalente ao que você anda em algumas, menos de 5 ruas. Os caras andaram isso só, formaram aqui, andaram o equivalente a isso, todos estavam mortos. E aí vinha um batalhão de trás para morrer também. Em nome de quê? Tem uma frase que foi atribuída ao Einstein, que diz, atribuída, a frase não é dele, tá? Que na guerra, basicamente é feita por jovens que não se conhecem e não se odeiam, lutando em nome de velhos que se conhecem e se odeiam, mas que não vão lutar. Entendeu? Na guerra, no fim das contas, é isso. São duas pessoas com ideologias confrontando um ao outro, porém eles não vão pegar a espada, não vão pegar a arma para atirar. Eles vão colocar outras pessoas que de alguma maneira ou estão acreditando naquela ideologia a tal ponto de se matar em nome dela, ou então são pessoas que vão fazer isso com medo mesmo, mas que vão fazer porque foram ameaçados de alguma maneira. Para você ter uma noção, não queria citar aqui, mas um dos casos de, talvez você pergunte, por que é que judeus não fugiam? Medo de ser torturados. Eles já eram torturados. Muitos não fugiam porque eles tinham a promessa de que se eles fugissem, eles iriam pegar a família dele, iriam torturar, não iam matar não, iam torturar até ele voltar. Por isso eles preferiam ficar ali. Mas por que fazer uma merda dessa? Em nome de uma ideologia. Você entende o ponto? Muita gente já morreu em nome da direita, em nome da esquerda. Ah, em nome da direita, não. Tá de sacanagem, velho. Você tá de sacanagem achar que não? Eu posso citar hoje a quantidade de pessoas que morreram em nome da direita. Eu posso citar hoje a quantidade de pessoas que morreram hoje em nome da esquerda. Mas eu posso citar hoje.
Eu só não tô querendo entrar em detalhes aqui porque é algo tão idiota para as pessoas não conseguirem perceber, porque são presas em ideologias. Eu já tô cansado de ver gente querendo defender toda vez que eu falo de algo. Ah, mas é porque agora a culpa é de Lula. Lula agora tá no governo. Aí antes, quando eu fazia um vídeo enquanto era, mas também isso aqui é por causa de Bolsonaro, velho. Foda-se. A questão que tá é, as pessoas estão se matando, estão morrendo em nome de ideologias e você tá querendo escolher um lado? Ao invés de perceber que exatamente são as ideologias que estão nos afastando, tem uma frase do Bob Marley que diz: enquanto a cor da pele for mais importante do que o brilho dos olhos, haverá guerra. Uma coisa que não tem como separar é uma frase do Immanuel Kant: o homem é aquilo que a educação faz dele. Se você acredita que uma pessoa com uma pele de uma cor diferente da outra, porque por alguma razão essa pele dessa pessoa teve uma coloração diferente, faz ela ser superior ou inferior a outra pessoa, você pode morrer ou matar em nome disso. Se você de alguma maneira acredita que uma pessoa que fala um idioma diferente de outro é superior ou inferior, você pode morrer ou matar em nome disso. Se você acredita que uma pessoa tem na conta bancária um valor superior ou inferior de outra pessoa e você... Você está entendendo? Os Estados Unidos investem mais dinheiro no exército deles do que na NASA. E eu estou falando de muito mais dinheiro mesmo. Eu estou falando que ao redor do mundo as pessoas estão mais preocupadas em terem sua reserva de bombas, de armas, do que em acabar com a fome. Porque no fundo nós somos o animal mais desenvolvido da natureza. E ainda assim somos o mais burro. Nenhum animal acaba tanto com a natureza quanto o ser humano. Mas ao mesmo tempo somos o animal que consegue colocar um avião com mais de 100 toneladas para voar. Como é que pode uma coisa com 100 mil quilos estar voando? Pois é. Nós somos a única pessoa que conseguimos criar uma única bomba e acabar com toda a humanidade. Uma única bomba. Humanos brincando de Deus. Mas ao mesmo tempo o problema é que esses humanos são os humanos que entenderam uma coisa. Homens não matam, ou melhor, armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Quando uma pessoa pega uma arma e atira, vamos lembrar que foi alguém que atirou. Esse é o ponto. Uma pessoa pode dizer, ah não, mas não fui eu que matei, foi a tal arma, mas foi você que ou disparou ou foi você que deu a ordem do disparo. Só que o cara que recebeu a ordem, ele vai tender a dizer, não, mas foi tal pessoa que me deu a ordem. E ele se sente inocente, porque ele só recebeu a ordem. Isso aconteceu, por exemplo, no caso da Boate Kiss. Teve um cara que recebeu a ordem de comprar fogos, e aí ele foi comprar os fogos, comprou de péssima qualidade, a gente sabe tudo o que aconteceu ali, e aí ele falou que se isso conforta um pouco as famílias e tal, ele vai ser preso, tal, não sei o que, mas ele sabe que ele é inocente e tal. E aí onde tá aí? Então, quem é o culpado? O culpado seria o prefeito da cidade, o governador que não administrou direito? Esse é o ponto. Esse é o detalhe. A gente vai estar sempre jogando para outros. E nesse caso, a culpa caiu no mais fraco. E é assim que sempre acontece. A gente está falando de jovens iludidos, acreditando, eu tô lutando em nome do meu... Não tá não, velho. Tu tá lutando em nome de um idiota. Você tá lutando em nome de uma pessoa que não tem coragem, que não tem culhão suficiente para entrar numa guerra, mas ele precisa que você tenha culhão para isso. E aí vão te dar uma medalha de, o idiota da vez que foi lá na guerra e tomou alguns tiros, mas ainda sobreviveu, foi esse. Enquanto ele te dá a medalha, mas ele não foi. Só que essa geração atual não cai tão fácil nisso. O brasileiro mesmo não tem essa característica, não, mas eu orgulho pela minha pátria, não tem. E ao redor do mundo está cada vez caindo. Os Estados Unidos eram uma grande referência nesse orgulho pela pátria e não está tendo tanto. As pessoas estão entendendo que durante todo o período as pessoas sempre escolhiam maneiras para poder separar uma das outras. Não, porque você segue tal crença, eu sigo outra. Então eu vou te matar em nome do Senhor. E assim, muitas pessoas mataram em nome das religiões. Não, mas é porque você faz isso enquanto eu faço assim. Daqui a pouco pode até acontecer algo terrível de pessoas em nome do veganismo matar pessoas porque essas pessoas matam animais. Uma pessoa matou para defender a não morte. E essa característica acontece tanto, pessoas que em nome de religião fazem o oposto daquilo que a religião ensina para defender a religião. Então, o ponto é, qual é a arma mais poderosa do mundo? É a ideologia. E com o acesso à internet, essa arma ficou ainda mais poderosa, porque você pode pegar uma ideologia, seja ela qual for,
e você consegue espalhar. Por isso temos tanta necessidade de conseguirmos ter gente ali checando para não, essa pessoa está querendo espalhar discurso de ódio, então vamos bloquear, então não vamos deixar espalhar. Por quê? Porque hoje em dia basta qualquer pessoa tendo um simples celular na mão querendo espalhar algum tipo não apenas de fake news, mas espalhar alguma coisa terrível no mundo que ela vai conseguir. É claro que ela uma hora vai ser bloqueada, mas ainda assim vai ser difícil. Porque querendo ou não, atualmente o mundo deu a internet deu acesso a idiotas se compartilharem suas opiniões. Eles não compartilham somente em bares agora, não compartilham somente em ruas. Eles conseguem compartilhar para o mundo inteiro. Muitas vezes discursos de ódio, muitas vezes ideias que não fazem o menor sentido, num aspecto ético eu me refiro, mas conseguem espalhar. Então, esse é o maior problema. Nós já tivemos o caso da Ku Klux Klan, por exemplo. Não, porque negros são abomináveis, vamos sair matando todos os negros que encontrarmos. Por quê? Como exatamente a pigmentação da pele fez ele ser inferior e ser abominável? O caso dos homossexuais já teve um período da sociedade em que as pessoas realmente prezavam muito pela reprodução. Então, uma mulher que não fosse capaz de ter filho, um homem também que não fosse capaz de copular em uma mulher, um homossexual, eram vistos como inferiores. Por quê? É igual uma árvore. Nós só gostamos de árvores fêmeas, porque nós gostamos de árvores que dão frutos. Se ela não der fruto e está no seu jardim, você provavelmente vai jogar fora. E era basicamente isso. E daí veio todo um preconceito a homossexuais, todo um preconceito a sexo anal, caso você pense que era por causa principalmente de quê? Porque era incapaz de dar filho. Mas nós vivemos em uma sociedade que praticamente todos os casais usam preservativos hoje em dia. O preconceito a homossexuais não faz sentido mais no mundo de hoje. Não se encaixa, não faz sentido para a nossa realidade atual esse preconceito. Mas o preconceito ainda existe. Essa maneira de achar que uma pessoa, por ter essa escolha sexual, seja ele qual for do grupo LGBT, que seria lésbica, gays, transexual, LGBT, lésbica, gays, bissexuais e transexuais, tanto faz, não faz sentido nos dias de hoje essa pessoa ser vista como inferior. Até porque se uma pessoa usa preservativo tendo uma relação com uma mulher, sendo um homem com uma mulher, sendo uma mulher com um homem, ou sendo um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, nenhum vai reproduzir. Nesse aspecto reprodutivo, não faz sentido você ter preconceito. Você entende o meu ponto? Que não é o meu ponto, você entende o ponto. E daí é onde o mundo começa a entrar em muitas contradições. Então, um dia já tivemos um preconceito com cor de pele, porque as culturas estavam ali conhecendo uns aos outros. E caso você não saiba, quando os europeus chegaram na África para levar os africanos, eles levavam consigo muitas doenças. Então, existem tribos, poucas tribos, mas totalmente isoladas. Se eles tiverem contato com um homem branco, que, volto a dizer, não necessariamente tem a ver com a cor da pele, mas a ver com um homem da tecnologia e tal, esse homem branco a ter contato com essas culturas mais primitivas, eles vão levar as suas doenças para lá. E esses índios, eles vão morrer, porque eles não têm contato. Nós tomamos vacinas, quando você já nasce, você já toma algumas vacinas, nós tomamos, eles não, porque eles têm outras doenças, e nós, obviamente, temos uma capacidade de ficarmos curados das doenças dele com uma facilidade muito maior do que eles teriam. Então, você vai visitar um grupo desse, você leva consigo as suas doenças e mata esse povo. Já chega um período que você olha para um branco, para um negro frente a frente, opa, vamos distanciar, esse povo pode ter doença. Era um preconceito que já fez sentido. Hoje em dia não faz. Mas o preconceito permanece. Já chegou um tempo que você levar em consideração a diversidade cultural, no sentido religioso inclusive, fazia sentido. Porque o meu Deus é melhor do que o seu, o meu é mais poderoso do que o seu, o meu é salvador, o teu não. Ok? Talvez um país precisava acreditar na crença da chuva, então eles faziam a dança da chuva, porque lá nunca chovia, era um país, sei lá, era um país que foi construído em cima de um deserto, enquanto outro país era um país totalmente tropical, então eles não precisavam de dança da chuva, eles tinham outros deuses, eles se encontram, eles talvez pudessem até guerrear, mas hoje em dia nós vivemos em um mundo em que as pessoas deveriam respeitar. Ah não, mas é porque eu sigo uma religião diferente da sua, e daí? Não, mas é porque a minha cor de pele é diferente da sua. E daí? Não, porque a minha visão sobre essa questão de sexo heterossexual é de daí. Nós vivemos em um mundo hoje que esses preconceitos
não fazem sentido. Não faz sentido ter esses preconceitos. Porque no fim das contas, somos todos iguais. Gostando ou não, não importa qual idioma você fale, não importa qual seja a cor da sua pele, não importa qual seja a religião que você segue, não importa quanto dinheiro você tenha ou deixe de ter, não importa de onde você veio, para onde você vai, não importa qual tipo de música você ouve, somos todos iguais. Mas o interessante é que hoje em dia, mesmo vivendo em uma geração que cada vez mais estamos entendendo isso, ainda não é tão simples. Quando eu digo que estamos entendendo isso, é exatamente a geração mimimi. Pois é, diferente do que muitas pessoas pensam, talvez agora a geração mimimi esteja começando a fazer um pouco mais de sentido na sua cabeça. O problema é que a geração mimimi surgiu em um período em que ainda estamos falando de mais de 2 bilhões de pessoas morrendo de fome no mundo, e a geração mimimi já está preocupada com os animais que estão sendo mortos. A gente ainda nem resolveu o problema de fome no mundo e a gente já tem outro dilema. A gente já consegue refletir bastante sobre essa questão dos animais. O problema da geração mimimi é que enquanto ainda estamos passando por problemas, porque nem todas as pessoas do mundo têm acesso à educação, nós já estamos discutindo como é que algumas regiões do próprio Brasil, por exemplo, você pega algumas cidades são de primeiro mundo, como se fosse de país de primeiro mundo, enquanto outras cidades são de terceiro mundo. Quando você faz a soma, o Brasil é uma cidade, é um país de terceiro mundo e eu moro em uma cidade de primeiro mundo. É como se eu morasse em uma cidade da Europa. Você percebe a desigualdade, você coloca dentro, dependendo da cidade, se for São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo, você tem um local, que é um local que está entre os locais mais caros, cobiçados, bonitos do mundo, como Niterói, Copacabana, e você tem, por exemplo, a favela da Rocinha, um dos lugares mais feios, violentos, perigosos do mundo, na mesma cidade. E esse é o dilema. A gente vive em um mundo tão, sabe, com um estereótipo tão elevado que é difícil isso acontecer de maneira simples em termos de conversa, pelo fato de que hoje nós estamos vivendo isso de maneira tão exposta a tal ponto que dói quando você vê isso. E o problema é que quem vê isso é uma criança de 8, 10 anos de idade. E essa criança, ela não suporta ver isso. Mãe, aquele animal que está sendo espancado vai ser um animal que a gente vai se alimentar da carne dele, mas eu não queria que ele fosse espancado. E essa mesma criança depois de mãe, no caso o papai chegou todo sujo de batom porque ele te traiu, e quando eu for adulto eu vou ter uma esposa que ela muito provavelmente vai me trair. Mãe, no caso 80% dos casamentos tem traição, eu não queria ser traído, no caso é melhor que eu não me case. E assim você começa a ter dilemas. Você pega as feministas, existe uma técnica vocal que se chama falsete, que basicamente significa que o homem faz uma voz falsa imitando a voz feminina para alcançar regiões de soprano. Isso acontecia muito nas igrejas, principalmente. Isso é sempre durante todo o período? Não, mas em um período específico, em lugares específicos, porque raramente algo acontece em todos os lugares do mundo simultaneamente, né? E nós estamos falando de mulheres durante todo o período. Nós estamos falando que mulheres há poucos anos atrás, as mulheres não tinham direito a ler e escrever, não tinham direito a votar, mas nós tivemos uma mulher que ganhou para a presidência da República. Isso já foi um avanço muito grande. Foi golpe de Estado ou não, ela ter saído é outra discussão, mas o ponto é que isso foi um avanço muito grande. Há pouco tempo atrás, mulheres não tinham direito a sequer poder votar. Uma mulher ganhar para presidente foi algo absurdo. Há pouco tempo atrás, muita gente fala assim, não, mas é porque a Lei Maria da Penha evidencia o quanto as mulheres atualmente são violentadas. Não, cara, você não entendeu. A Lei Maria da Penha não tem nem sequer 70 anos, é uma lei muito recente mesmo, muito menos de 70 anos, e é uma lei que está evidenciando a quantidade de mulheres que são espancadas no Brasil. Essa lei nem existia. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Lembra dessa frase? Lembra que há pouco tempo atrás os pais pegavam a sandália, pegavam cipó e batiam no filho? Você lembra dos casos de moleque que acabou perdendo o movimento das pernas porque apanharam? Como exatamente uma sandália batendo na criança vai fazer ela aprender algo? Não era muito melhor sentar com ela e discutir no sentido de conversar? Não, mas é porque se eu não educar o meu filho, a polícia que educa.
Cara, eu nunca apanhei dos meus pais, eu nunca roubei, nunca fiz nada desse tipo. E eu tenho um primo que apanhava de sangrar e ele continuava roubando. Qual é o ponto? Ah, não, mas é porque o teu primo não prestava e você sempre prestou. Será? Você tá entendendo a questão? Se você pega as ideologias, você cresceu apanhando dos seus pais, você vai bater no seu filho achando que você está fazendo certo, porque na sua cabeça está certo. Esse é o problema da ideologia. O problema é que você carrega algo errado como se fosse certo. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Durante toda a história da humanidade, a gente carregou muito isso. O Ítalo Senna, do canal Tá Gravando, ele fez uma pegadinha que basicamente ele, explicando o contexto, a sua namorada chega com um cara que é cego no local, e aí ela chega pedindo a informação, ela, nossa, Ítalo, você tá aqui e tal, não sei o que, não sei o que. Enquanto tá pedindo a informação, o cara que é cego, ele na pegadinha é como se fosse assim, aqui está a namorada do Ítalo, e aqui está o cara que é cego. Eles são um casal, na pegadinha, né? Eles são um casal. Enquanto esse cego tá pedindo informação para alguém, a namorada do Ítalo e o Ítalo começam a se beijar. E aí, você percebe claramente que os jovens que têm abaixo de 30 anos de idade, eles ficam muito revoltados. Uma mulher levanta, empurra o Ítalo, para com isso, tal, mas quem é mais velho ficava rindo da situação, dizia, é isso aí mesmo. Achava engraçado. Quem tinha acima de 50 anos aí é que achava graça mesmo. Ou seja, a geração mimimi, a geração que tanto faz calar, falar, criticar, é a geração que está sendo exposta a tantos problemas no mundo. É a geração que enxerga, por exemplo, algo que a geração antiga jamais ia perceber. Falamos muito dos muçulmanos que espancam, que fazem toda essa coisa em países como Iraque, Irã, Paquistão, fazem isso com cristãos, por exemplo. Mas eu só vi uma única reportagem e passou de madrugada na TV sobre os muçulmanos que moram no Brasil. Olha que interessante. Percebe o ponto da ideologia? Porque o cristianismo nunca faz mal a outras religiões, seria o ponto. Por isso nunca fizeram reportagem. Mas para falar do como cristão é, é visto nesses outros países que são muçulmanos, isso. E daí criou um estereótipo muito maior do que o real. Eu já conversei com várias pessoas da religião muçulmana. São pessoas como pessoas da religião cristã. Existem pessoas que fazem o mal em nome do cristianismo, assim como existem pessoas que fazem o mal em nome do islamismo. Mas não são todos. Na verdade, esses que fazem isso, os extremistas, os fanáticos que fazem esse tipo de coisa, não representam a religião. Ou você concorda que todo pastor é bandido, safado, ladrão que está querendo roubar seus fiéis. Mas também não podemos negar que esses pastores existem. Mas são todos? Claro que não. Na verdade, eles são uma quantidade até pequena. O problema é que basta um único fazer isso que mancha o nome completo do evangelho, do catolicismo, seja do que for. Todo padre é pedófilo? É claro que não. Mas basta um único cometer pedofilia que o nome dos padres vão se sujar ao mesmo tempo. Esse é o problema das ideologias. Uma mentira que você repete várias vezes, ela realmente parece que se torna verdade. E ao longo da história você viu aqui eu desmentindo várias mentiras que você acreditava ou que foram distorcidas e que eram vistas como verdade. Então você entendeu o ponto. Aconteceu um caso, por exemplo, eu não vou lembrar qual era o conceito, uma pessoa fez algo lá e fez com que todo mundo cometesse um suicídio coletivo em nome de uma ideologia. Você percebe o ponto, cara? Todas essas coisas terríveis fazem em nome de ideologias. Você acha que um homem bomba, ele fazia aquilo em nome de quê? Tinha uma ideologia, ele acreditava que estava fazendo certo. Esse é o problema. Até porque se você leva em consideração, tá tendo uma Copa do Mundo, o jogador tá jogando, tá dando sangue no seu cara, e no fim das contas ele tá jogando uma bola para entrar em uma rede. O que exatamente isso tem de importante, de relevante? É necessário que a gente acredite. Nossa, a gente chorou porque uma bola bateu em uma rede. Por quê? Por que isso é emocionante? Porque a gente acredita que é. Esse é o ponto. Algo é quando você acredita que é. Nossa, porque agora eu completei ano novo. Só mais um dia que passou de um dia para o outro igual qualquer outro dia. Ano novo, um dia que passou para o outro igual qualquer outro ano. O que é que tem de especial nisso? O fato que você acredita que é especial. É isso que muda. E é exatamente esse o ponto das ideologias.
Se você acredita em uma ideologia fielmente, você segue fielmente, você pode estar seguindo as maiores atrocidades do mundo e você é incapaz de perceber por quê? Porque todo mundo vive em alguma bolha. Você consegue entender? Você que está me assistindo, você vive em alguma bolha. Eu que estou falando com você, eu vivo em alguma bolha. O problema é que eu não consigo perceber. Mas todos nós vivemos, às vezes nós vivemos em alguma bolha, tendo noção da realidade do mundo. Houve o caso de uma garota, que era uma garota de família rica, e aí ela saiu do Brasil e foi fazer um tipo de turismo na Tailândia. E aí era para entrar em contato com comunidades pobres. E aí ela descobriu uma coisa muito interessante que muita gente não sabe, que é o fato de que muitas pessoas no mundo não conseguem se alimentar todos os dias. Tem gente que se alimenta apenas uma vez por dia e é basicamente vive nisso. E na Tailândia tem muito disso, mas no Brasil também tem. Só que dependendo da bolha que você vive, você não consegue perceber. Eu, por exemplo, não conheço pessoas que passam fome. Pelo menos não que eu saiba, não que a pessoa me disse, olha, eu estou passando fome, não consigo me alimentar 3 vezes ao dia. Que eu saiba nesse ponto, eu não conheço. Mas deve ter, eu devo conhecer e não saiba. Nós estamos falando de um país que mais de 50% da população está endividada. Você está entendendo o ponto? Todo mundo vive em alguma bolha. Essa garota foi para a Tailândia, conheceu aquela comunidade e voltou depressiva para o Brasil. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Tem gente que não se alimenta 3 vezes ao dia, tem gente que toma banho com água de esgoto, tem gente que bebe água do esgoto. E a menina ficou horrorizada porque ela conseguiu perceber algo que ela não sabia que existia no mundo, porque ela era acostumada a pedir uma pizza pelo iFood e chegar em 20 minutos. Ela não sabia que essa realidade era existente no mundo e eu te garanto que é. E é um dos pontos que eu tento reduzir isso no mundo de alguma maneira, entregando um conteúdo gratuito que só entregam de maneira paga, que é para tentar chegar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso de forma mais detalhada, que é para tentar chegar nas pessoas que eu sei que não teriam condição de comprar um curso. Até porque, no fim das contas, o capitalismo só favorece quem já tem dinheiro. Você nunca parou para pensar nisso? Uma pessoa já precisa ter 3 mil reais para comprar um curso para mudar de vida, e para um cara que já está desempregado, como é que ele vai comprar o curso? Você entende o ponto? Então você está dizendo que o capitalismo não presta? Se não tiver o capitalismo, o mundo também não roda, querido. O meu ponto que eu estou querendo dizer é que nenhuma ideologia econômica funciona. É necessário você entender que todas têm falhas. E é por isso que nós precisamos pensar através de um cérebro coletivo para isso, para tentar entender, dizer, olha, isso aqui tem que melhorar assim, isso aqui melhora nisso, isso aqui melhora nisso, para a gente chegar em um consenso de dizer, olha, isso aqui é a melhor maneira para evoluirmos como humanidade. Criamos a ONU, a Organização das Nações Unidas, para tentar evitar que o mundo tenha outras guerras, porque nós temos que entender uma coisa, nós temos que conhecer o passado para não repetir. Se você entende como foi essas porcarias de escravidão, de holocausto, essas porcarias que a gente já fez tanto no passado, a gente vai tentar não repetir isso. Então a gente tem que conhecer o passado, entendeu? Para a gente não repetir. E com o cérebro coletivo, a humanidade entendendo em conjunto tudo isso, de como aconteceu de forma cultural, e entender que as diferentes culturas, religiões, tradições, costumes, ideologias, cores de peles, idiomas, não faz de ninguém superior ou inferior, faz de nós cada um ser diferente, mas ao mesmo tempo sendo tão igual. O sangue que corre na minha veia é bem igualzinho ao seu. Pode até mudar o tipo A, tipo B, mas é sangue do mesmo jeito. Depois que eu morrer, depois de 100 anos, só vai restar o esqueleto, igualzinho o que vai acontecer com você. Independente se você que está me assistindo está endividado ou tem 1 bilhão na conta do banco, não vai mudar em nada. Independente se você acredita que vai reencarnar, que vai para o céu, que vai para o inferno, acredita que não faz diferença. Depois que você morrer, o seu osso vai virar igual ao meu depois de 100 anos. Todos nós somos diferentes. A tua pigmentação da cor da pele com certeza é diferente da minha, até porque não tem como a cor da pele ser 100% igual. Com certeza o tamanho dos teus olhos, o tamanho do teu corpo, teu DNA, a tua voz é diferente da minha. Realmente todos somos diferentes, mas todos somos iguais. Todos somos humanos. E não importa quão superior ou inferior você se sinta, não há degrau que te faça maior ou menor. Somos todos humanos, porque depois que todo mundo fechar os olhos, ninguém é diferente de ninguém. Então, se a mensagem desse vídeo ficou clara, e eu vou tentar trazer muito conteúdo de alguma maneira para fazer algo que eu sei que por enquanto eu ainda estou muito distante, eu vou tentar de alguma maneira trazer uma conscientização mundial sobre educação, sobre cultura, sobre respeito, sobre tudo isso.
Se você quiser ajudar de alguma maneira, manda esse vídeo aqui para alguma outra pessoa que pensa diferente de você. Isso seria um bom passo. Perceber que quem pensa diferente de você é só uma pessoa que pode compartilhar experiências de vida, maneiras de enxergar o mundo diferente. Não é teu inimigo, não é teu concorrente, não é uma pessoa que precisa te fazer mal ou que vai te causar mal por isso. Só é uma pessoa que enxerga o mundo de uma maneira diferente de você. Isso é cultura. Seria terrível se todos fôssemos totalmente iguais, fisicamente, em maneira de pensar, em como ouvimos as mesmas músicas. É interessante houver diferenças exatamente porque isso faz do mundo tão rico, porque todos somos diferentes, mas ao mesmo tempo, todos somos iguais. Então, se você chegou até aqui e entendeu a mensagem desse vídeo, comenta essa frase: todos somos iguais. E até o próximo vídeo.